começando e que é um trabalho de impacto de milhões de verdade. E eu convidei ela aqui no palco para contar para vocês, né, o que ela vem fazendo e vocês terem registrado esse momento, porque está só começando de verdade. Quero receber aqui no palco do Bora Crescer, Sulamita! Seja bem-vinda, inspire seus amigos. Fique à vontade. Bom dia! Foi? Bom dia, povo rico! Agora aqui tem que mudar porque aqui é milionário, né? Ah, agora é milionária. Porque eu chamo meu povo de povo rico, mas vocês estão no grau acima, né? Bom dia, povo milionário! Bom dia! Gente, meu nome é Sulamita Guedes. Hoje eu sou mentora financeira de casais cristãos. Eles têm me chamado para essa missão, que era só um trabalho, já é uma missão para mim. E eu fui convidada para contar para vocês a minha trajetória de 0 até 100K que eu conquistei esse ano. Que foi assim, sabe aquela meta assim que eu botei? O Bora Crescer do ano passado, eu falei assim, eu vou sonhar alto, mas não sei nem como é que vai acontecer isso. Será aquela coisa assim, 100K, mas eu vou botar. Aconteceu e eu nem vi. Não vi mesmo, porque eu tinha feito a minha planilha, botei lá os valores e estava esperando, né? Só que quem mexe com planilha aí, acho que a maioria, eu botei para somar até uma certa linha e passou daquelas linhas, as minhas entradas, eu não vi. Aí quando eu fiz, eu falei assim, gente, eu vou de 100K, eu nem vi. Eu quero, qual é o meu convite para vocês? Que vocês passeiem comigo nessa trajetória e se encontrem nela, em algum momento. Talvez o que eu passei seja o que você também esteja passando. E eu quero que você caminhe comigo nisso. Quem topa? Vamos lá. Como é que funciona isso? Para baixo. Aqui. Então, era uma vez uma professora de matemática. Eu. Apaixonada por bater o ponto. Quem aí? Funcionário público. Que era apaixonado por bater um ponto. 2 matrículas, uma no estado, uma no município. Gente, nunca na minha vida eu imaginei empreender qualquer coisa que fosse. Qualquer coisa que fosse. Casei, aí só que Deus teve jeito dele de fazer as coisas acontecerem, né? Porque eu era o chão. Aí eu encontrei alguém que se tornou as minhas asas. Meu esposo, que só pensa em empreender, fazer. E ele plantou essa semente em mim. E eu sempre fui apaixonada por dar aula, sempre gostei de ensinar, sempre gostei de influenciar. Só que essa paixão foi virando frustração. Frustração, quem é professor aqui? Deixa eu ver se tem gente que vai perceber. Gente, a geração está ficando difícil, né? Está ficando mais esquisito, tá? E isso foi começando a me incomodar. Então, aquilo que era uma paixão começou a virar um pouco de frustração. E eu comecei a questionar algumas coisas. Junto com isso, veio o desejo também de ser mãe. Né? E aí eu comecei a repensar algumas coisas. Quem você era antes de ser educador financeiro? Ou melhor, quem você era antes da educação financeira? Porque eu tinha uma história. Eu e minha esposa era um casal desorganizado que gastava mais do que ganhava, não conseguia juntar R$1. Essa era a nossa vida, porque a gente acreditava que no final Deus proverá, né? Deus proverá. Então a gente vivia isso. E realmente Deus provê. Só que preste atenção. A mentalidade de Deus proverá é a mentalidade de deserto. É no deserto que você fica esperando Deus fazer as coisas acontecerem. A gente sonha com Canaã, mas quer viver com a mentalidade de deserto. E eu falei assim, a gente não juntava R$1, como que eu ia ser mãe? A minha casa era assim, ó, quarto, sala, cozinha e banheiro. O quarto não cabia um berço. A gente tinha uma Uno, 2 portas, que o ar-condicionado era a velocidade do carro. Dependendo da velocidade, nós ar-condicionado.
cidade da ar-condicionado. Como que eu ia ser mãe daquele jeito, sem juntar um real, sem perspectiva nenhuma? Isso era a minha história. Isso era o que eu era mente. Comecei a me questionar sobre isso e conhecer a educação financeira. Apliquei na minha vida. Eu lembro quando a gente comprou o nosso primeiro carro à vista, eu falei assim, gente, as pessoas precisam conhecer isso. E eu virei a testemunha da organização financeira. Tem testemunha de Jeová? Então, eu virei a testemunha da organização financeira, porque eu queria que todo mundo, meus amigos, a minha família, todo mundo, gente, faz isso aqui, ó, divide esse dinheiro nessa porcentagem aqui, faz esses interlocks e não sei o quê. E aí, lembra do desejo de ser mãe? Eu falei assim, cara, isso é mais fácil, né? A trabalhar com isso. Porque quando eu vou ser mãe, eu quero ficar com a minha filha. Eu não quero sair para trabalhar e deixar ela. Né? Esse era o meu pensamento. E aí eu conheci E essa é a segunda pergunta que eu quero deixar. Você lembra por que você começou? Grava por que eu comecei. Eu comecei porque eu queria ser mãe. Eu comecei porque eu queria ajudar as pessoas. Eu comecei porque eu queria ter tempo com a minha filha. A gente precisa lembrar do porquê que a gente começou. Por que você começou? E aí, quando eu conheci, um pouco antes, conheci o Léo, né? Deus usou a vida do Léo. Cadê o Léo? Léo não tá aí, não? Cadê o Léo? Deus usou a vida do Léo, que fez a Aline aparecer para mim. E aí eu me apaixonei, comprei o E-Think e era dezembro de 2020, um ano onde eu perdi a minha mãe, um ano desafiador na minha vida. Mas eu olhei aquilo ali como era tudo o que eu precisava. Eu engoli o E-Think. Quem que engoliu o E-Think? Pegou e saiu maratonando. Gente, era dezembro. Em dezembro mesmo eu comecei a atender. Eu peguei um casal de amigos. Lembra o que eu falei para vocês? Então, agora eu tenho um processo. Eu quero fazer com vocês. Peguei três situações diferentes para pro bono e assistindo e aplicando. Assistindo e aplicando. E claro, não ia sair de graça. Olha só, você tem que pagar como? Um depoimento. Uma live no Instagram contando o seu antes, o durante e o depois. Foi isso que eu fiz. E comecei, né, como eu falei, os processos gratuitos. Depois eu comecei cobrando pela metade do preço, que eu apresentava um valor para a pessoa e falava assim, mas se você me der um depoimento no final, eu te dou 50% de desconto. E na minha mente era a mente de professora. Eu pensava assim, quanto que eu ganho na aula particular? Então, tem alguém se identificando aí, né? Quanto que eu ganho na aula particular? Então eu vou começar cobrando isso aí. Mas eu vou falar que é mais. E vai ser menos se a pessoa me der documento. E assim eu comecei a atender, ver os processos, depois a mentoria começou a se tornar o quê? Uma excelente renda extra. Qual era a minha renda extra como professora? Aula particular. Agora, abandonei as aulas particulares. Agora a mentoria era uma renda extra. Mas lembra, eu queria uma renda extra? Era o que eu queria? Não. É o que você quer? Uma renda extra só? Acho que não, né? E aí, ó, veio a maternidade. Porque tudo isso aconteceu na minha cabeça antes de a maternidade. E aí veio a Lavinha. Esse é meu marido. A minha filha veio para acompanhar a gente, né? Porque a gente era casal casto. E aí eu pensei, né? A minha vai vir de cabelo cacheado, só que não. A gente é a família Caixas com uma filha de cabelo liso. O violão ela tem aí, é minha filha, mas que ela puxou minha mãe, Deus, só que Deus levou minha mãe, Deus deixou um pouquinho da minha mãe através da minha filha. E aí, sabe o que aconteceu? Eu não tinha mais tempo, eu não tinha mais disposição, porque quem é mãe de pequena aí sabe que o início, meu Deus do céu, parece que pá. E o primeiro filho, acho que o segundo deve ser melhor. Me diga que o segundo é melhor. Não. Não é, gente. Pior. É melhor, não é? Mas tranquilo.
atender. Isso aqui enche meu coração de fogo. Sabe quando uma coisa pega fogo no seu coração? Não posso te atender. E sabe o que eu fiz? Comecei as mentorias em grupo. É muito engraçado, porque como você começou a atender em grupo? Gente, eu acho que eu comecei a atender em grupo porque eu não sabia que tinha esse bicho-papão de atendimento em grupo. Porque depois, quando eu vi que o Bora Crescer, eu percebi que as pessoas têm um bicho-papão com o grupo. E para mim foi tão natural. O que eu fiz? Eu não tive estratégia. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não leva em conta. Eu não tive estratégia. Eu pensei, não tenho tempo, mas eu quero continuar atendendo. Aí eu falei assim, vou falar para vocês que eu não tenho mais tempo, que elas terão uma condição melhor para fazer. E eu vou abrir o primeiro grupo. Fiz uma live, falei que eu ia trazer uma novidade, fiz uma live, fiz meu primeiro grupo. E foi isso que eu fiquei fazendo. Aí eu fiz no primeiro grupo, tinha uns 4 casais assim, não lembro. E de 3 em 3 meses eu ia abrir outra turma. Era só isso que eu fazia, porque também era só isso que eu acreditava que eu conseguia fazer. Eu achava que eu só podia fazer isso, porque agora eu era mãe. Tenho 2 empregos ainda, trabalho em 2 escolas, sou mãe da pequenininha. O que dá para fazer? Dá para fazer isso? Eu vou fazer 100 grupos, 3 meses. Meu faturamento era o quê? Eu fazia quase 5 mil, não chegava a ser nem 5 mil, a cada 3 meses. Você ainda se lembra qual que é o seu objetivo final? Porque o que aconteceu comigo? Eu fiquei acomodada. Eu me conformei. A palestra de ontem, né? O Tadeu, que estava falando sobre você tem uma decisão, você tem que agir de acordo com a sua decisão e não de acordo com a sua condição. Eu abracei a minha condição. E vocês lembram por que eu comecei? Por causa da minha filha, não é? A minha filha, eu comecei a botar a minha filha como um obstáculo, e não como o meu alvo. Não posso perder minha filha. Não posso perder minha filha. Não posso perder minha filha. E eu lembro que até não, deixa eu... Então, fala. Veio o Bora Crescer de julho de 2023. Gente, pensa no Bora Crescer, onde a pessoa foi revestida. Em qualquer momento que você olhava para mim, eu estava fazendo o quê? Chorando. A Ju Lourenço me perguntou, passou por mim e falou assim, seu nome aí, eu falei, o que você tem que você tanto chora? Eu só olho para você estar chorando. Deus mexeu tanto comigo naquele Bora Crescer. Naquele Bora Crescer também, eu perdoei meu pai num livro. E as coisas começaram a mudar na minha vida. Mas esse Bora Crescer, ele mexeu tanto comigo, e eu, sentado aqui, eu não sei como vocês estão se sentindo a cada palestra que vocês escutam, mas eu olhava para mim e falava assim, o que tem aqui? Deus quer fazer uma coisa muito grande com esse aqui. Ele que colocou isso aqui dentro de mim. Ele quer fazer algo muito grande. Eu preciso de fazer algo para isso se tornar grande. E o que eu percebi aqui no Bora Crescer foi o ambiente. Porque às vezes, eu estava conversando com uma colega também, da mesma turma, você precisa perceber os ambientes que você está. Quando eu sou cristã, eu sou filha de pastores, né? Cresci no lar evangélico, domingo eu estou na igreja, mas Deus fez coisas dentro de mim, aqui nesse lugar, que não tinha feito dentro do templo. E eu percebi esse ambiente, não só o ambiente, como eu reconheci os valores das pessoas que estavam aqui. Porque isso é uma coisa que me preocupa. As pessoas que vão me acompanhar, o ambiente que eu quero estar, é um ambiente onde as pessoas tenham os mesmos valores que eu. E eu olhava para a Aline, eu olhava para a Karina, eu olhava para todo mundo que vinha aqui,
falei assim, gente, é isso. Eu preciso estar nesse ambiente. As mesas que vocês vão escolher sentar podem mudar a vida de vocês para sempre. Qual é a mesa que você escolhe sentar hoje? Quais são as pessoas que você escolhe para caminhar junto? Bom, veio o convite da Merak. Eu estou falando tudo isso aqui para vocês, né? Mas pensa numa pessoa medrosa. Tem mais alguém aqui que tem medo? Muito medo? Quem tem medo de começar uma coisa nova? Medo novo. Gente, como eu sou uma pessoa resistente para começar algo novo. Como eu tenho medo de mudança. Meu valor, a Anitta estava perguntando, meu valor é de segurança. Eu quero funcionária pública, né, gente? Cresci. O meu primeiro emprego foi funcionalismo público. Eu nunca passei nem nem risco, né? Pela aventura da CLT. Não passei. Fui direto. É uma aventura. Eu fui direto para o funcionalismo público. Eu fui educada assim. Eu lembro que meus pais, a minha mãe falava para o meu pai assim, ó, é melhor você ter um pouquinho certo do que muito voando. É isso? É melhor um pouquinho certo. E a minha mãe, poxa, minha mãe é uma referência para mim. A minha mãe era o tipo de pessoa que a terra era digna dela pisar. Então Deus levou. Mas, então pensa, você ama muito uma pessoa e essa pessoa incute um valor em você. É melhor um pouquinho, que está certo, do que o muito que está voando. Então eu tinha um grande desejo e um grande medo. Mas eu entrei para a Merak. Eu entrei para a Merak. 3 meses depois, eu bati essa plaquinha de 10 km. 3 meses. Não foi tão fluido não, tá? Foi não. Eu fiquei aqui de sábado para domingo. Eu sei que tem gente aqui assim, né? Meu Deus, aí se eu não conseguir, o que eu pensava? Se eu não conseguir dar conta, eu não vou dar conta, eu tenho tempo, eu tenho uma menina de 1 ano, na época de 1 ano. 1 ano e 4 meses, meu Deus, se eu não conseguir, eu quero, mas se eu não tinha medo do que eles me apresentariam, ou do suporte que eu receberia. Eu tinha medo de não conseguir botar em prática o que eles me dariam. Só que eu orei e pedi o sinal a Deus. E às vezes a gente fala que tem Deus, mas a gente não acessa Ele. Quantas vezes você está na dúvida e você fica aí se matando na dúvida que você tem? Por que você não vai orar? Por que você não pergunta para quem sabe do teu presente, passado, futuro? E eu falei, Deus, eu vou fazer uma prova com o Senhor aqui na minha cabeça. Não falei nada para ninguém. Mandei mensagem para o meu marido. E mandei uma mensagem para ele e falei assim, se ele me responder positivamente, eu entro. Se ele me responder com qualquer dúvida, eu não entro. Mandei e falei assim, não sei. Eu falei assim, olha, estou querendo dar um passo muito arriscado de fé. Aí ele, o que você quiser, eu estou junto com você. Uau! Pronto. Então, vamos embora. E eu fui. E eu descobri com a Merak, com a Karina, com a Aline, que eu não estava fazendo nada do que eu poderia fazer. A mentoria deixou de se tornar uma renda extra e se tornou um negócio de verdade. Eu comecei, gente, a olhar aquilo que eu fazia com intencionalidade. Eu entendi nisso com eles o meu propósito. Porque eu era uma indecisa, eu falava para todo mundo e não falava para ninguém. Mas o que ardia no meu coração? Eram os casais, não só casais cristãos. E ali, com eles, eu consegui entender qual era o meu nicho, para onde eu tinha que ir, ganhei propósito, ganhei força. Meu marido começou a trabalhar comigo,
que ele é psicólogo. Inclusive, ele pode trabalhar com vocês também, já vou fazer propaganda dele. Porque acelera muito os resultados dos clientes. Ganhei metas, passei a criar prazos e ter um salário. Eu não tinha um salário na teoria. Entrava e saía. Porque a gente ensina para o cliente de PJ como fazer. Mas você faz direitinho assim, no seu, né? Aí eu comecei, não, tenho dinheiro para investir, tenho dinheiro para mim, meu salário, meu 13º, as minhas férias. Virou um negócio. Agora tinha prazo, tinha a turma, era assim, começava a turma, mas se não der tempo, eu vou começando. Não, se não der tempo. E aí, às vezes, eu ficava 3 meses. Tá? Não, minha turma hoje tem prazo, tem 2 meses. Ela tem início, meio e fim. E aí, quando vocês saíram? Porque estava tudo muito bonito, né? Só que eu sou uma pessoa que costuma vir de um extremo do nada, e aí eu vou para o extremo de tudo. E aí eu estafei. Estafei com um pezinho no burnout, né? Que eu cheguei lá para psicóloga, não, psiquiatra, ela falou assim, se você não parar, você vai para o burnout. E Deus já estava falando comigo, que eu já estava sentindo assim, pesado. Mas presta atenção, não é a mentoria que estava pesada. Não é. E Deus falou comigo, tá pesado? E eu falei assim, tá pesado. Eu falei assim, então você está carregando coisas que não era para você estar carregando. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você está carregando coisas que eu não pedi para você carregar. Preste atenção no que eu vou falar, você nunca está atrasado para a sua vida. Você nunca está atrasado para a sua vida. Tudo aquilo que você precisa fazer, Deus já colocou dentro de você. Só que às vezes a gente está fazendo coisas que não era para fazer, deixando de fazer coisas que era para a gente fazer. E eu entendi, eu falei assim, por que está pesado, Senhor? Só que aí Deus já estava falando comigo um tempo, e Deus vai falando, e a gente vai fingindo demência. Aí eu disse assim, tá, então tá bom, pá, está feio. Pronto, 1 mês de licença, agora você vai me ouvir. Só que 1 mês de licença, eu não podia fazer nada no Instagram, porque eu peguei licença no como é que fala? No estado, no município, aí a bonita vai ficar aparecendo lá no Instagram falando, oi, bom dia, bonito. Né? E aí eu falei assim, meu Deus, mas e agora não pode aparecer. Eu falei, Karina, e agora? Como é que eu faço para não perder que eu tô gostando? A Karina virou para mim e falou assim, ei, não é para parar? Então, para. Você não vai perder o que você fez por causa de 1 mês. É até escrever isso aqui, né? A gente precisa ser acompanhado não só para ir, mas também para parar quando é preciso. Uau! Provérbios diz isso daqui, ó. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Uau! Querer andar sozinho é uma insensatez. Querer achar que você vai fazer tudo sozinho, que você vai dar conta, é um interesse egoísta. O que está por trás de querer fazer tudo sozinho? Não, mas eu dou conta. Para quê? Para dizer que você que fez? E aí eu parei, tomei uma decisão para sair do estado. Não consegui ainda, porque não vou falar que eu estou sendo gravada, mas em fevereiro, em nome de Jesus, não voltarei para uma das minhas escolas. Amém? Amém. Quando eu voltei, porque eu parei, e a Karina falou, você vai voltar mais forte. E foi o que aconteceu. A gente criou o primeiro curso Organize e Prospere na minha igreja, uma das maiores igrejas do local. A gente foi um sucesso. A menina lá da recepção que ficava para pegar as inscrições, disse, menina, você fez uma loucura aqui, foi todo mundo correndo e não tinha mais vaga, enfim. Abrimos o primeiro curso, né, que vai acontecer agora a segunda edição em março. Criei a mentoria Organize e Prospere exclusiva para pastores. Uau!
E assim foi que eu atingi, né, os 100K em menos de um ano. Foi com uns 9 meses, mais ou menos. Estamos na 12ª turma da mentoria Organize e Prospere. E eu queria deixar esse versículo para vocês aqui, ó. Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Um outro versículo que não está aqui, mas é Provérbios 6, 23, diz assim: o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que leva à vida. Esse versículo norteia muito até o que eu falo com meus clientes, e eu queria que mostrasse você, para você entender isso. Porque às vezes Deus fala uma coisa com a gente, seja na Bíblia, seja para você como indivíduo, e a gente acha que é só isso. Ah, pronto, já está pronto. Não, o mandamento é só a lâmpada, mas o que serve a lâmpada se ela não estiver acesa? De que serve a lâmpada se ela não estiver acesa? Aí a Bíblia fala, o ensino é luz, que são as advertências da disciplina, ou seja, alguém te disciplinando, alguém caminhando com você, alguém corrigindo a sua rota, que faz assim para a vida. Então, não tenham medo de serem acompanhados. Agora, preste atenção dentro de vocês. Vocês têm uma visão? Vocês têm um sonho, algo que arde dentro de vocês? Porque olha só, meta, prazo, sem uma visão é só um trabalho enfadonho. O contrário também, se você tiver uma visão, mas se não tiver meta, não tiver prazo, é só um sonho. Agora, uma visão com metas, prazos e estruturação é esperança para o mundo, gente. Então, façam da vida de vocês o que vocês têm ardendo no coração de vocês. E procure aquilo que vai acender essa luz. A lâmpada vocês já sabem qual é. Agora, como essa luz vai acender, a gente tem que correr atrás para fazer essa lâmpada acender. Ok? É isso. Ah, peraí. Só uma última coisinha. Quero deixar esse último versículo. Isaías 41, versículo 20, parte A. Para que todos vejam, saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Uau. Ó, a Marli inaugurou um protocolo e eu quero aquela foto que a Marli fez assim, ó, com todo mundo. Assim, Ah, é, Pode desligar? Eu fico também. Pode desligar, Su? Oi? Pode desligar? Vai. Aí, Marli, já está esperando. Aí, pronto. Mentoria, mentoria. É. Um, dois, três. Yeah! Agora comigo aqui, ó. Vamos tirar foto com ela. Acho que a luz está pegando, gente. Foi. Depois alguém passou. Eu tenho certeza que é só o começo. Eu já falei isso muitas vezes, né? E realmente eu tenho uma visão de ver coisas em vocês que vocês não enxergam. E muitas vezes você deixa de fazer o que você poderia fazer porque você se enxerga menor do que você realmente é. Eu queria dizer que você é muito maior do que você imagina. Uau.
E o propósito é muito maior do que você imagina também. É um negócio de milhões e um impacto de milhões. Com muitos milhões envolvidos, porque a gente está falando de famílias e a gente sabe o quanto que isso representa. Então, que Deus te ilumine para você continuar e a gente está aqui com você para não largar a tua mão, para você ir até os milhões. E vocês podem, na hora do intervalo, conversar com eles, tá? Que às vezes está aqui, Eu chorei muito. E aí não dá tempo de perguntar. Então vai lá e pergunta. Porque a gente, quando a gente vê coisas difíceis, a tendência que a gente tem é de falar assim, mas não é pra mim. Mas, gente, não, você não tá aqui por acaso. Vocês entendem que é um grande funil? Lembra do funil? Cada turma que eu faço, 10 mil pessoas botam um e-mail. Umas 1.500 vão lá assistir a aula. Aí dessas 1.500, 150 viram alunos. Aí daqueles 150 viraram alunos, só alguns vão continuar. Você chegou até aqui, não é por acaso. Você já é diferenciado porque você chegou aqui. E quem está aqui mais tempo,